Estamos de volta aqui com o FIB Esportes, comigo do Mauad, aqui no canal 14 da NET. Que bom que você está com a gente, fica tranquilo aí que o programa hoje vai ser top. Você pode assistir nos vários horários que a gente tem na grade da TV FIB, canal 14 da NET, ou quando você quiser na plataforma digital, no YouTube, TV FIB Bauru. Hoje é o 21º programa FIB Esportes comigo. E já que atingimos a maioridade, posso trazer menina, já que eu tô com 21 já, ô Henrique? Pode, senhor. Então hoje eu trago uma convidada, uma amiga querida, Caroline Manganucci. Errei! Caroline Manganelli. Agora sim. Agora eu acertei. Eu acho que eu errei de propósito para dar um, sabe? Cara, que legal você estar aqui. Obrigada. Te agradeço. Obrigada pelo convite. Ainda bem que deu certo agora. Deu certo, vai dar sempre certo. É isso aí. Eu trouxe a Caroline, ela tem uma história de vida muito legal. Ela ama o vôlei, jogou vôlei, joga vôlei atualmente. E eu quero que ela conte essa história, Carol. Quero que você conte para todo mundo que está assistindo a gente desde o comecinho, tá? Desde o comecinho. O programa é seu. Obrigada. Gente, meu nome é Carol Manganelli. Manganelli. Mais conhecida como Manga. É difícil o pessoal me chamar de Carol, viu? Ah, é? É. Normalmente o pessoal chama de Manga? Manga, por conta do sobrenome, hein, sabia? Mano? Nossa, o mundo mudou mesmo, mas vamos que vamos. Esse apelido começou na escola. Tá. Eu sou de Bastos, de uma cidade bem pequenininha do interior. Cidade do Ovo. É tão pequeno, Bastos, assim? Eu achava que Bastos era maior. Ó, se eu não me engano, tem 22 mil habitantes. Ah, então é pequenininho. Eu achava que Bastos era maior. Cidade do Ovo, lá todo mundo conhece todo mundo. Meu avô é um grande conhecido lá, o seu Manganelli, porque ele faz salgado e entrega para a cidade inteira. Todo mundo gosta. E você nasceu em Bastos? Nasci em Bastos. Lá que eu conheci o vôlei, conheci teu esporte do coração. Sim. E você gosta de todos os esportes, mas o vôlei é teu, né? Ó, lá tinha um projeto que chamava Projeto Crescer, da prefeitura. Lá eu fazia handebol, natação, vôlei e dança. Mas o que ganhou meu coração foi o vôlei mesmo. Você se apaixonou pro vôlei? Sim, me apaixonei. De cara, Carol, no dia que você pegou na bola, você já... Olha, foi. Porque eu via na TV... E eu achava lindo aquelas meninas altas que... Eu falava, gente, que lindo, eu quero ser... Sabe quando você fica na TV olhando, você fala, eu quero ser um dia igual a elas? Quem que você lembra dessa época de ver na televisão? A Jaque. A Jaqueline é linda, nossa. Linda, maravilhosa. Casou, inclusive, com o jogador de vôlei, né? Casada com o Murilo, sim. Né? Outro também. Dois campeões olímpicos, né? Um casal. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu conheci ela pessoalmente, porque... Lá nunca teve nenhum jogo grande de vôlei, né? Então, quando eu mudei pra cá, aí eu vi a oportunidade de crescer. Mas você era pequenininha, novinha, assistindo a televisão. E você adorava a Jaqueline. O time da Jaqueline tinha... Camila Bright, Fabiola. Meu, a Camila Bright me apaixonei. Você tem quantos anos, Carol? Hoje, 24. Isso você devia ter o quê? Uns... 8, 9. 8, 9. 9. Tá, 9. Então tá bom. A minha família sempre me incentivou desde o começo a fazer esporte. Meu pai, né, era jogador de futebol, meu pai. Ah, é? É. Jogou assim, bola? Amador. Como é que chama o seu pai? Jefferson. Um abraço pro Jefferson. Conhecido como Testinha. Testinha. O pessoal mora em Bauru? Ele mora. Jogou amador em Bauru? Em Bauru não, na época de Bastos sim. Ah, jogou em Bastos. Era atacante, artilheiro, pequenininho, mas fazia gol, hein? Isso mesmo. Já é família de esportista, já é mais fácil. Sim. Eu me apaixonei pelo esporte por conta dele. Sempre ele me levava pro estádio pra ver ele jogar. Então, eu me apaixonei, desde pequena. Principalmente pelo Corinthians, né? Aí, bonito, hein? Você viu como é que é trazer entrevistada que entende de esporte e de futebol? Sim. Corintiana, muito bom. Corintiana, a família toda. Carol, e você vai para esse projeto em Bastos? Sim. E nas opções que você tem, você já escolhe, eu quero jogar vôlei. Quero vôlei. Na verdade, eu fazia tudo. Mas o que eu dava prioridade era o vôlei. Eu queria muito continuar. Assim, a gente nunca teve muita... opção de campeonato lá, né? Porque a cidade era pequena e tudo mais. Viajar, então, eu lembro até hoje, meu primeiro campeonato, aquele friozinho na barriga.
a gente disputava com meninas mais velhas, né? Então, tipo, a gente era bem novinha. Eu tinha uns 10 na época. Então, aquele friozinho na barriga. O primeiro jogo a gente perdeu, eu lembro até hoje. Saí chorando de quadra. Porque no começo, você sente aquele frio, né? Eu acho que o esporte ensina isso, né? Da vontade de jogar, Exato. Da tensão, de saber passar pelas coisas, de aprender a perder, Exato. né? E outro, você tem que saber trabalhar em equipe, porque é você Isso é mais fundamental. 5 dentro de quadra. Qual era a tua posição, Carol? Minha última posição foi líbero. Eu Mas você comecei já como começa- ponteira. Porque na época, né, você já jogava sim. e tal. E eu jogava como ponteira, mas depois que eu machuquei meu tornozelo, eu tive uma torção, né, bem grave. Então depois que eu machuquei, aí eu fui pra outra posição, pra líbero. Então tá bom. Aí você, de Bastos, você vem pra... Pode pra- contar a tua vim pra história aí, que a tua Bauru. história... Cheguei em Bauru, eu demorei um pouco pra me adaptar. Porque aqui era só eu, minha mãe e meu pai. Então eu não conhecia muita coisa, não tinha família aqui. Então foi um pouco difícil. Até eu descobrir onde tinha escolinha. Que eu lembro que na época era Luso. Foi o primeiro. O Luz tem uma escola de vôlei muito boa. A Jo, que dava treino, ela dá até hoje. Foi a primeira vez que eu fui no treino Quem dela. que era a técnica sua do vôlei? Vamos falar A aqui. Jo. A Na Jo. verdade, eu não treinei muito com ela. Meu primeiro treino aqui em Bauru... Os treinos na Luso ainda eram na Luso lá da cidade, que não existe mais? ali ainda perto era. da Getúlio. Onde não existe mais no Luso brasileiro, sede da cidade, que hoje não existe mais, Sim, né? agora é Luso de campo do lado. Agora só tem o Luso de Isso, campo lá na exato. estrada. Então eu fui umas 2, 3 vezes lá treinar com ela. E depois disso, eu comecei a ir pro Sesc. Que lá que eu comecei a interagir mais com o pessoal. Era todo final de semana, sábado, domingo. Tinha um horário específico para o vôlei. Só que o pessoal que jogava lá era muito mais velho que eu. Era homens. Então, eles chegavam, eu saía porque eu tinha medo de jogar. Porque eu não Você era era muito tão novinha. boa, assim. Quantos anos? 12, 13. 13. Foi assim que eu cheguei aqui. E aí teve uma vez que teve um campeonato lá e o Oswaldo me viu jogando. Oswaldo, técnico. Técnico, ele foi técnico de Bauru. Agora ele é técnico do masculino. Do masculino de Bauru ele é técnico. Você Agora lembra do ele só- sobrenome do Oswaldo? Eu não tenho de cabeça. É Altafim Júnior, mas o Altafim. pessoal conhece ele como Oswaldo. Como Oswaldo. Oswaldão, né? Ele dá educação física na Anhanguera. Anhanguera. Ele é de lá. E aí ele me viu jogar, perguntou se eu não queria jogar pelo escolar lá do Zuiane. Na época eu não jogava nenhum lugar. Aí ele falou, você não quer vir pra cá? Vamos treinar, vou treinar você. E aí eu aceitei. Aí a gente foi, mudei de escola por conta disso. Fui pro Você foi pro Zuiane pra jogar vôlei. Sim. O Zuiane sempre foi muito forte em esporte, sempre foi. Tanto é que... Nas disputas de colégio e tal, o Zuiane sempre foi forte. se eu não me engano, o escolar, o Zuiane foi o que mais ganhou títulos. Sim. Muito forte mesmo. Por lá a gente ganhou 3, 4, por aí. E você vai estudar, você tá no ginásio ainda, né? Ginásio, Então, assim, eu sou muito grata a ele por isso. Porque quem me ensinou a jogar realmente foi ele. Porque tanto é, Du, que quando eu comecei a ir jogar na escola, eu não sabia... Sabe quando você saca por cima? Eu não sabia sacar por cima. Sacava por baixo? Eu sacava por baixo. Então eu não tinha muita técnica. Essa técnica a gente não tinha ainda. Então ele foi me ensinando. Ele me ensinou a dar manchete, a dar toque, a aperfeiçoar. A técnica mesmo a do técnica jogo, do né? vôlei. Ele me ensinou. E é engraçado porque como o esporte muda, né? Muito. O vôlei, na década de 70, não existia o saque por cima. Não. Pouquíssimos jogadores. Quando o Brasil começa o saque viagem, o Bernard, famosíssimo, não é da sua época, ele dá o saque Jornada nas Estrelas, Sim, que ele eu bate vi um a vídeo bola, esses dias. ela vai até o teto, Sim. entendeu? Precisava de ginásios altos, ele usava isso. E fora que a bola era totalmente diferente, né? Sim. Então a gente vê a evolução do esporte é muito grande. Sim, né? exato. Mas você tá no Zuiane, conquistou títulos. Sim, 3, 4 vezes. Cada vez se apaixonando mais. Você era boa aluna ou você ficava só querendo jogar? Ai. Só... Ó, eu amava... Assim, eu sempre fui muito inteligente.
Você Que bom. nunca tirei nota vermelha, porque se você tirasse, Você estaria fora você do não disputaria campeonato, time. Isso é entendeu? muito legal. Então, isso é bom pro esporte. Craque na escola e craque na bola. Eu falo sempre isso pro meu sobrinho. Mas Exato. Uma coisa era um sempre lema leva a outra. né? E eu lembro que no meu último escolar foi quando eu tive a torção. No tornozelo. No tornozelo. Foi um dia antes da final. E No treinamento. No treino pra final. A gente tava treinando Que ano que é isso? Você lembra? 2014. 2014? Foi o último ano que eu joguei. 2014. Foi em agosto de 2014. Foi o nosso último escolar. E aí, um dia antes da final, eu torci. Só que eu não queria deixar de jogar. Eu fui lá, sabe aquela famosa botinha de esparadrapo? Bota de esparadrapo. Fiz ela e joguei. Infelizmente, a gente não foi campeão. A gente foi vice esse ano. Mas foi um aprendizado, né? Depois de 3 anos ganhando, o último a gente não conseguiu. Mas... Você nasceu em 2000, Você nasceu em que ano? 97. 97. Então essa 97. final é 2014, você tá com 17 anos, é isso? É. E você vai jogar em outras cidades depois, não vai? Então, aí acabou o escolar, fui fazer peneira. Fui fazer várias peneiras, assim, não passei em duas. Peneira, pra quem não sabe, explica o que é uma peneira pra quem não sabe. É que a pessoa tá assistindo e acha que peneira é pra você peneirar alguma coisa. Explica o que é peneira. Vamos lá, gente. Peneira, no voleibol, não sei se outros no futebol esportes também, no futebol também. É assim, é uma seleção de atletas pra você entrar pro time. Vai todo mundo, você tem pouco tempo pra mostrar que você é bom. Na verdade, é assim, ó, é por ano. Tipo, vamos supor, 2000, 2001. Entra na quadra e faz o que você sabe. Exato. Aí primeiro ele pergunta qual posição você joga. Eu fui como líbero, porque eu já treinava como líbero. E aí a gente entrou lá e era muita menina. Muita menina. Onde foram as peneiras que você... Primeiro foi Jundiaí, que foi o lugar que... Eu fiquei em segundo, na verdade. E aí não tinha alojamento para todo mundo. Aí ele acabou me dispensando. Ele ficou só com a primeira opção. São José dos Campos, a gente não passou também. Eles falaram que foi eu e as meninas do escolar, a Yasmin e a Letícia, que a gente conversa até hoje. Não passei porque ele falou que a gente não tinha muita técnica para ficar lá. Em São José dos Campos. São José dos Campos. Quando a gente recebe um não, a gente fica muito chateado. Porque é o que a gente quer, entendeu? E aí eu sempre tive muito apoio da minha família, meu pai, minha mãe. Sempre tive muita fé também. Eu acho que é isso que ajuda bastante, né? Quando a gente tá desanimado. O Oswaldo me ajudava muito também. Ele me dava muito conselho. Todo treino ele falava assim pra mim... Ao mesmo tempo que ele me dava conselho, ele puxava minha orelha, tá? Se eu deixava a bola cair, ele falava assim pra mim: você não vai pegar essa bola, a outra pessoa vai pegar essa bola. E aí? Esse tipo de incentivo tem que ter, de entendeu? forçar você a melhorar, né? Porque ele sabe do nosso potencial. E aí foi quando eu fui pra Araraquara. Meu pai nunca tinha ido numa peneira comigo e foi quando ele foi comigo. Lá em Araraquara. Araraquara, técnico do Zão. Converso com ele até hoje também. Ele, nossa, me ajudou muito lá. E aí foi quando eu passei na peneira. Aí... Você foi jogar vôlei por Araraquara. Araraquara, a gente foi lá, fez a seleção, passei. E meio que profissional, recebendo, exatamente, né? Exatamente, foi a primeira vez que eu recebi pra jogar. Então coisa eu tava linda, muito né? animada. O tanto que eu agradeci a hora que eu saí dali. Mas assim, ele falou que ia entrar em contato ainda com a gente. Não foi assim uma coisa rápida. A gente saiu dali, veio embora. Passou uns 2 meses isso. Em dezembro, ele me ligou. Ele falou: oi, Carol, aqui é o Eduardo de Araraquara. Você não quer vir aqui com a gente? A gente gostou muito de você. Gostaria que você defendesse o nosso time. E aí eu fui. Saiu de Bauru e foi morar. De Bauru. Foi morar sozinha na Araraquara? Olha, Du, na verdade a gente ficava com 9 meninas no apartamento. Tudo junto. No alojamento. E foi nesse tempo que foi as gêmeas comigo, a Kate e a Keila. 18 anos de idade você tinha? Eu tinha 17, eu não tinha feito 18 ainda.
E aí, a Araraquara, ela jogou com as gêmeas que hoje jogam... Hoje elas jogam profissionalmente. A Kate e a Keila. Duas gêmeas, uma joga em Brusque, não é? A Kate tá em Brusque e a Keila tá no Osasco. Quem que é, das duas, quem que é líbero? As duas. As duas são líberos, as duas. né? A Kate, ela era levantadora. E a Keila sempre foi líbero, sempre. Uma era levantadora. Isso. E também... Mas aí, por conta do tamanho, elas são mais ou menos minha altura. Você podia falar pras gêmeas ou uma delas vir dar uma entrevista pra gente aqui na TV Firme, claro. Né? Aí, por que não as duas? Uma quando melhor elas estiverem aqui em Bauru, né? Vamos gravar o dia que elas puderem. Mas e aí você foi para Araraquara, conheceu as gêmeas e... Conheci as gêmeas, ficamos todas no mesmo apartamento. Na época que a gente morava aqui, a gente não se dava muito bem. Porque aquela rixinha, assim, de posição. Que jogava em outro lugar. Jogava em outro lugar, uma era da Ju, outra era do Osvaldo. Normal isso. Quando a gente começou a morar junta, a gente começou a se conhecer. E eu peguei um carinho muito grande pelas duas, porque, gente, não é fácil. Não era fácil no começo, porque a gente estava sozinha, as meninas eram mais novas que eu. Se eu não me engano, elas tinham 15, eu tinha 17, acho que foi isso. Cara, é um aprendizado, é uma coisa difícil, né? Exato. Morar sozinho, longe da família. Exato. Apesar da cidade ser perto, mas tá fora da sua cidade, né? Muito. E outra coisa que eu não contei. Assim que ele me ligou, o Eduardo, passaram 2 dias, a minha mãe descobriu que estava grávida. Nossa, você tem um irmãozinho mais novo, né? A minha irmã, Sua irmã mais Larissa. nova. E eu fiquei muito, assim, chocada, porque a minha mãe ela já ficou grávida uma vez, só que ela acabou perdendo na época que a gente morava em Bastos. Então eu tinha meio que um receio de ficar longe dela. Então eu ligava todos os dias pra saber como ela tava. Quando dava, ela ia me ver, ela e meu pai ia me ver lá em Araraquara. Mas eu morria de saudade, gente. Só que era aquilo que eu queria, né? Tem que fazer o às sonho. vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Pra poder realizar um sonho. Você estudava e jogava, né? Então, você foi só pra jogar? Quando eu fui pra jogar, eu já tinha acabado o ensino médio. Tá. Já tinha formado. Isso, já tinha formado. Queria começar a fazer a faculdade. Mas no momento eu tava com a focada cabeça focada nos jogos, sim. Tá. E aí eu fiquei lá em torno de 6, 7 meses. E aí foi quando eu decidi parar. Tão rápido assim você decidiu parar? Sim. Por quê, Du? Quero que explique. Vou explicar. Quando eu assim, eu não falei que eu sou diabética, né? Você vai contar essa história pra gente. É uma história muito legal. Sim. E aí eu quero que você conte desde tudo, né? De tudo, pra pessoa entender o que aconteceu. E ela vai contar essa história logo depois do break. A gente vai fazer uma pequena parada. O Henrique vai colocar o nosso apoio cultural. A gente volta daqui a pouco com a Carol contando tudo pra vocês. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm
searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Estamos de volta aqui com o FIB Esportes, comigo, do Mauad, e hoje com a Carol. Eu. Que legal estar com a Carol. Carol, a gente deu um break para você contar pra gente o que aconteceu desde o começo. Você teve diabetes, descobriu de uma maneira assim bem... Exato. Pode contar, Di. Vamos lá, gente, ó. A data foi dia 12 de outubro de 2008. Eu até tatuei ela aqui, não sei se dá pra ver. 12 de outubro de 2008. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Nossa Aparecida. Senhora, exato, dia das crianças. Foi quando eu tive diagnóstico. Mas, antes disso, eu comecei a ter muitos sintomas. Como eu sempre fui uma menina... Você tinha 11 anos, né? 11 anos. Tinha acabado de fazer 11 anos, que meu aniversário é em setembro. Tive muitos sintomas, só que como eu sempre fiz esporte, sempre fiz alguma coisa... Ninguém imaginou que poderia ser diabetes, apesar de ter vários casos na família. Meu avô, minha avó, meus tios, todos têm, né? Quando começaram os sintomas, eu comecei a emagrecer, muita sede durante a noite. Então, como eu bebia muita água, eu ia Você muito morava no em banheiro. Bastos, cidade pequena. Cidade pequena. Comecei a ter os sintomas, todo mundo começou a ver que eu comecei a emagrecer muito. Eu já era magra na época, comecei a emagrecer muito, muito mais, e não era normal isso. Então, minha mãe marcou uma consulta particular, né? Porque a gente não tinha plano de saúde. E marcou uma consulta num sábado. E eu lembro até hoje das palavras dela. Eu já tava um pouco ruim, porque faziam 2 semanas que eu tava passando mal. E ninguém sabia o que eu tinha. Ia no pronto-socorro, só colocava Ninguém soro, descobria nada. Nada. E colocava soro, que pro diabético é pior ainda, né? Pra quem não sabe, gente, soro tem glicose. Glicose é açúcar. Então... O soro é horrível pra quem tem diabetes. É horrível. Então, aí nessa consulta, ela falou assim, pode ser diabetes, mas é gastrite, porque nada parava no meu estômago mais, nem água. Eu tomava água, botava pra fora. Enfim, o exame eu só ia fazer na segunda. Aí, isso era num sábado. No sábado à noite, eu piorei bastante. Meu pai me levou no pronto-socorro e chegou lá, mais soro. Aí acabou de piorar de vez, né? E aí eu não conseguia falar, porque eu me sentia muito cansada. Sabe, pra respirar? Eu me sentia muito cansada. E aí eu falei pro meu pai, eu não quero ficar aqui. Na época eu era filha única ainda, né? Só tinha eu. E eu falei pra ele, eu não quero ficar aqui, me leva embora. E eu morava pertinho do pronto-socorro. Eram 3 quadras pra baixo. A gente foi embora, passei mal a noite inteira. No domingo de manhã, meu pai pediu o carro pro meu tio. Emprestado, porque na época a gente não tinha carro. E ele me levou pra Tupã, é uma cidade até conhecida, do lado de Bastos, bem pertinho. Chegando lá, eles não queriam me atender, porque eu não era de lá, não tinha encaminhamento e tava muito lotado. Imagina o desespero do seu pai. Meu pai e minha mãe começaram a entrar em desespero, meu pai começou a chorar. Gente, eu nunca vi meu pai chorar, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E aí ele falou com o supervisor pra pedir pra eles me atenderem, porque não tinha o que fazer. E assim, você olhava pra mim, eu tava parecendo um esqueleto, muito magra, branca, sabe? Com a boca assim, muito branca. E aí eles decidiram me atender, falaram todos os meus sintomas e a primeira coisa que eles fizeram foi furar o dedinho. Pra fazer o exame. Fazer o teste de glicemia. O aparelho da diabetes, o máximo que ele mede, né, é 600. 600. Mas acima de 100 já é complicado, é isso? Na verdade, depende muito do pós-almoço, antes do almoço. Uma pessoa não diabética, vamos supor, 89, 90, 100 no máximo. O meu deu mais de 600, porque o aparelho não conseguia medir. Mas nem media nem isso? Nem media, tava mais de 600. Você tava num valor absurdo. Incrível, assim. E aí, na hora, eles me colocaram numa cadeira de rodas. Eu só lembro disso. Eu cheguei, me colocaram na cadeira de rodas,
E eu só lembro que eu deu acordando no outro dia. Eu não lembro de mais nada. Eu acordei meio zonza, né, dos medicamentos, tava com soro e tudo mais. E aí eu lembro do rosto da minha mãe. Desesperada, com certeza. Ela já estava mais calma, porque já tinham descoberto, né? Descoberto. É. E aí ela falou pra mim, você tem diabetes. Aí eu olhei pra ela e falei, tá bom. Porque a minha tia tinha. Pra mim era só furar o Eu acho que dedo. com 11 anos você não tem muita noção também da dificuldade que seria conviver com isso, não é? Du, vou falar pra você, hoje em dia tem muita gente que não sabe o que é. Muita gente pergunta, hoje em dia, fazem 13 anos que eu tenho. Não, sim, mas eu acho que uma criança com 11 anos Não, talvez não não sabe. tenha dimensão Não. do que você vai ter daqui pra frente, Não. o que vai enfrentar, Pra não é? mim, eu falei só isso pra ela, tá bom. Aí entrou psicólogo no quarto, entrou nutricionista, entrou endócrino, né, aqueles que cuidam da parte da diabetes. E aí eles entraram, conversaram comigo. A cada 2 horas iam aplicar uma injeção na minha barriga, que era insulina, que eu precisava já usar insulina, porque existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é quando o pâncreas não produz mais insulina, ou seja, eu tenho que colocar para dentro. Colocar de alguma maneira. Ele morre, vamos dizer assim. E o tipo 2 é quando ele produz uma porcentagem. Não o que você necessita. Não, aí você pode controlar como? Alimentação, medicação via oral, ok. O seu era um? O meu era um. O seu era um, porque que é o mais grave. É o mais grave, complicado. porque você tem que tomar insulina. E geralmente o tipo 1 pega mais pessoas mais novas. Tem gente que já nasce com ele. Entendeu? Ou hereditário. E o tipo 2 geralmente é a pessoa mais obesa, tem pressão alta. Então o meu foi tipo 1. E aí os médicos começaram a conversar comigo, deu todas as orientações. Eu fiquei internada 31 dias. 31 dias eu fiquei internada. Em Tupã, no hospital. Em Tupã, hospital. Gente, eu adorava a comida de lá. Pelo menos isso, né, cara? Já é uma Eu coisa. adorava a comida de lá. Assim, não foram dias fáceis, não vou falar que foi. Mas assim, minha mãe e meu pai sempre comigo, todos os momentos. Minha avó, meu avô, também sempre comigo. Quando eu saí de lá, do hospital, que eu vi a claridade, assim, ó. Depois de 30 Parecia que eu dias. estava em outro mundo, gente. Juro. Porque assim, você vê a luz do dia, você não tem que ficar... E parece que nasceu de novo mesmo. Né? Nossa, eu nasci de novo, Porque acho que nesse estágio que você estava, quando você chegou ao hospital, é mais um pouco e teria sido... o médico falou, 10 minutos, eu ia entrar em coma, diabético, eu não voltava mais. Tem coisas na vida que são Sim. por Deus mesmo e... Mas e aí, você sai, você tá vendo o sol de novo. Sim. O que vem na tua cabeça? Tipo, como é que vai ser agora? Você tinha esse pensamento? Eu vou poder continuar jogando, né? O que eu mais sentia falta era disso. De jogar, era de né? me movimentar, de fazer algo. Porque muda tudo, você tem todos os cuidados, Sim. né? Fora que a injeção doía muito, porque era só na barriga. Barriga. Doía muito. E a hora que eu saí lá, primeiro que eu agradeci muito a Deus por ter permitido ver a luz do sol de novo. Agradeci ele por me dar mais uma chance, porque realmente isso é uma segunda chance, porque querendo ou não, só quem passa por isso sabe, entendeu? Quem fica cara a cara ali, vamos dizer assim, com a morte, né? É uma situação muito complicada. Que você mesmo, vê né? que sua vida não depende de você, entendeu? E a hora que eu comecei a voltar para minha rotina, eu comecei a voltar para a escola, recebia muita piadinha, viu? Na escola. Então, eu acho que nessa época a gente brincava muito. Não sei, hoje em dia é mais complicado de fazer, né? Não, eu não ligava, porque eu era muito piadista. Eu sempre fui te falar muito, entendeu? E aí, quando eu voltei, porque assim, eu sempre tive muito amigo na escola, jogava futebol com os meninos também. Então, quando eu voltei, nossa, foi tudo pra mim. Tudo, porque eu sentia muita falta de ter contato com as pessoas. Uma emoção, tá tudo de volta ali. Mas pra voltar a jogar, tipo,
alguma coisa, eu demorei uns 3 meses. Até meu corpo recuperar. Pô, pouco tempo, pelo que você passou, até que foi um pouco tempo. Exato. E aí você fala, eu vou querer continuar jogando independente disso. Você foi consultar médico para perguntar? Sim, tudo, fui. Né? Na época, eu usava seringa, né? Que é uma forma de tratamento normal, que a maioria do pessoal usa. Então eu tomava na seringa. Eu tomava 2 tipos de insulina. Eu tomava uma que durava o dia todo e as outras eu tomava nas refeições. Então, minha diabetes era super controlada. Mas não podia deixar de tomar de jeito nenhum, né? Não, sempre fui muito regrada em relação a isso. A única coisa que eu gostava de comer muito, comer arroz, feijão. Porque quando a gente joga, a gente sente bastante fome. Ainda mais naquela época que eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu comia bastante. E o vôlei sempre me ajudou a controlar ela. Sempre me ajudou a controlar. Porque assim, quando você faz um esporte intenso, porque o vôlei é intenso, você não para toda hora. Então, ele ajuda a controlar a glicemia. Por isso que vamos supor que sim, o vôlei a diabetes nunca me impediu de jogar. Nunca. Ela te sempre atrapalhou. foi ao contrário, me ajudava muito. O esporte te ajudava a controlar, a manter a diabetes no nível que ela Exato. tinha que ter. Até isso o esporte Exato. te ajudou, né? Muito. Mas você sabia disso com 12, 13 Não, anos? Não. Quem foi não. te explicando, você foi aprendendo Fui isso. aprendendo e tendo o dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente conhece do nosso corpo, porque cada diabetes, cada corpo é diferente. Sabia disso? Porque assim, ó, agora eu uso a bomba de insulina, né? Você não usa mais a injeção, Não você uso usa mais uma a injeção. bomba Eu uso a bomba, que é uma agulhinha que fica no meu corpo. 24 horas por dia. 24 horas. Eu troco ela a cada 3 dias. É assim. E cada bomba de cada paciente, ela é regulada de uma maneira diferente. Tá vendo como é engraçado? E você passou a usar a bomba depois de conversar com um médico e tal? Exato. Depois de quanto tempo que você descobriu que tinha o diabetes, precisava das injeções? Depois de quanto tempo você parou de tomar as injeções e passou a usar Depois de quanto tempo de diabetes? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Que aí meu médico fez o pedido. Eles mandam uma bomba teste pra você fazer, porque não é todo o corpo que se adapta com ela. Porque tem cola, algumas peles não aceitam, tem alergia. E isso é engraçado também. E aí eles mandam uma bomba teste, você faz o teste 30 dias. Pra ver se o corpo se Se adapta. adapta, isso. Se você se adaptar, ok, a gente entra com o pedido. Tem que entrar pelo governo, né, gente? Porque não é barato. Ela é bem carinha. E os insumos mensais são caros também. Então, tudo que eu pego é pelo governo. Tudo que eu pego mensal é pelo governo. Porque vamos supor que a troca mensal dela é no mínimo 8 mil reais. Meu Deus do céu, tem que ser com ajuda Sim. mesmo. E você, quando jogava ainda usando injeção. Injeção, até exato. Araraquara. Exato. E aí você coloca a bomba e você deve ter perguntado, eu vou poder continuar jogando? Você fez essa pergunta? Lógico que você fez essa pergunta, né? Mas então, vamos voltar naquela parte que eu decidi parar. Vamos voltar. Vamos Lembrando que a gente voltar. parou, né? Estamos em Araraquara e falou, parei. Quando eu comecei a ter essa rotina, vamos dizer, de profissional, a minha diabetes mudou bastante. Ela oscilava muito, subia, descia, subia, descia. E eu não estava conseguindo controlar ela. Você sentia mal também, Eu me sentia mal né? no treino. Tipo, eu tinha muita hipoglicemia. O que é isso? É quando os níveis de açúcar abaixam, né? Mais baixo que o normal, e aí você começa a passar mal. Como se você estivesse passando... sua pressão abaixou. Tá meio zonzo, Isso, aí você fraco. tem que parar, tomar uma água com açúcar, aí depois você volta. Então eu passava muito mal no treino. Isso atrapalha muito, Nossa, né? eu ficava muito chateada. E aí eu conversava com o meu médico, o Dr. Ieso, que está aposentado já, que me ajudou muito também. Ele falou assim, ó, a gente tem 2 opções. Você pode continuar jogando, só que você vai ter que continuar com a seringa. Tá. Ou a gente pode tentar a bomba.
Mas se você tentar a bomba, eu não vou te aconselhar A jogar a jogar nesse nível. profissionalmente. Sim, porque é uma coisa assim que pode te atrapalhar, porque pode, se você tomar uma bolada, vai te machucar, Sem dúvida. entendeu? E aí a escolha é sua. E aí você decidiu parar e aí eu decidiu decidi parar. Não que a diabetes me impediu de jogar, não. de maneira nenhuma. Foi mas uma você- escolha minha. Eu tive a escolha de ter um método de saúde. Eu escolhi a bomba. Então, eu escolhi a minha saúde, assim, né? Trocar o método pela bomba. Depois que eu parei, que eu voltei pra Bauru, eu fiquei meio perdida, né? Porque você fala assim, quando você começa a jogar, você tá num profissional, você fala assim... Que era o teu sonho começando a se realizar, esperando e o crescer. seu foco é a seleção, né? crescer, ir para um time melhor, lógico. Exato. E seleção brasileira, meu sonho. Então, eu fiquei meio perdida, fiquei um pouco chateada, mas assim, não me arrependo, Du. Não me arrependo. Todas as pessoas que eu conheci no vôlei, assim, me ajudaram muito. Assim, o esporte muda completamente sua vida. Ah, mas não Desde tem a primeira vez que eu entrei na quadra. Aos 8 anos, assim, ó, ele mudou totalmente a minha vida. Então, quando eu decidi, assim, eu não me arrependi. Não. Você voltou para Bauru. Voltei pra Bauru. Muita gente ficou muito brava comigo, porque eu decidi parar, né? O Oswaldo foi uma delas, que ele falou assim, não acredito que você parou, porque ele me achava que eu tinha muito potencial Sim, pra jogar. Eu também achava isso. Eu acreditava em mim, sabe? Mas foi uma decisão minha. Então, igual eu falei pra você, eu não me arrependo. Então, quando eu voltei pra Bauru, comecei a participar de campeonato no Sesc. A gente participou de vários campeonatos, misto, tipo, homem e mulher. Jogou com o Richarlison, Com o não Richarlison, jogou? a gente joga direto. Richarlison, gente da melhor qualidade. Meu, Já ele é entrevistei o demais, Richarlison demais. no nosso canal, no do Mauá de Esportes. Vai lá no YouTube que você vai ver. Sim. Richarlison é uma pessoa diferenciada, inteligente, gente boa demais. Craque de bola, jogou no São Muito. Paulo, jogou em time grande e adora vôlei. Adoro. E ele mesmo fala que foi uma das decisões mais difíceis dele. A hora que ele tinha que optar, ou vou pro futebol ou vou pro vôlei. E depois, aqui, que ele parou de jogar, ele jogou campeonatos, Sim, não é? Aqui em ele Bauru. joga campeonato masculino. Ele adora jogar Ele é vôlei. muito bom, muito bom. Ele é muito profissional, né? Ele é muito, Ele é muito bom no que ele fisicamente, Sim, ele é ele- impressionante, Sim. né? Sim, ele treina, assim... A dedicação dele, Exato, né? isso Foco para jogar. Ele é muito assim, em tudo que ele faz. Tanto Você no jogou futebol, com o Richarlison, não joguei. jogou? A gente joga toda quinta. Toda quinta-feira Toda tem... quinta. O que é um rachão? É um rachão. Onde que é o rachão? Chama o Bom da Bola. O Bom da Bola. Isso, é uma quadra assim de taco, é igual o Sesc. É uma quadra maravilhosa, gente, que eu nem conhecia essa quadra. Conheci depois da pandemia. Depois da pandemia a gente começou a ir lá Toda quinta-feira à noite. toda quinta-feira à noite. Bom. O Bom da Bola. Onde fica essa quadra? Rua Silveira Martins. Eu só lembro o nome da rua. Faço a mínima ideia. Sabe onde que é a Rua Silveira Martins, ô Henrique? Sabe onde que é? Já joguei lá. Você jogou lá? Já joguei lá. Onde que é a Silveira Martins? Se eu não me engano, é ali. É do lado do. Me dá uma referência. Eu tô tentando. Tá tentando. É perto da Bernardino. Perto da Bernardino de Campos, tá? É ali na altura do. E quem quiser, é um grupo fechado. É um grupo fechado. é. Tipo, não é a pessoa chega lá, eu quero jogar hoje. Não, Não. É um grupo fechado. A gente fez Tem um... imagens de você jogando Sim. aí, né? O Henrique vai colocar, tem vídeos de você jogando. Eu sou uma das poucas defender. meninas que vai lá. Geralmente Quantas pessoas? Mas tem mais de 12. 18. Ah, São sim, 3 porque times. são 3 times. Menino só vai eu e a Drica. A Drica é outra líbero também, adoro 16 homens, ela. 16 duas homens, mulheres, sim. você e a Drica. Isso. E aí a gente vai lá toda quinta. Toda quinta-noite. Das 10 à meia-noite. Que horário bom, hein? Maravilhoso. Que horário Maravilhoso. bom. Mas é uma coisa que, te dá muito prazer, né? Com Muito. certeza. Hoje E é mu- dia. Hoje é dia de Hoje é jogar, dia. né? Estamos gravando numa quinta, esse programa vai ao ar, estreia na segunda-feira, mas a gente grava numa quinta. Deixa eu te falar, você... É muito legal de ver que
isso não te atrapalha em nada para você jogar hoje, né? Não. Você vai, joga. Você esquece que você tem quando você tá jogando? Totalmente. Totalmente, Eu esqueço de né? tudo. Tudo. Muito legal isso. Muito. É assim, é uma terapia. É uma terapia. Terapia. O esporte é uma terapia, né? Qualquer um. E assim, eu brinco que independente do nível que você vai jogar, de seleção brasileira ou amador, cara, eu brinco até que eu falo, o esporte é tão contagiante que pode ser brincando com os amigos num campo de, sabe, Sim. de rua, Sim. a emoção, fazer um gol, ou acertar uma bola, né? O esporte te proporciona isso, né? Exato. Fora as pessoas que você conhece também. As amizades que você faz. Nossa, muito. Gente, eu conheci muita gente jogando. Muita gente no vôlei. Conheci a Tiffany. A Tiffany. Nossa, eu mais uma amei. entrevistada nossa. A Tiffany é uma figuraça. Ela é demais. A Tiffany ela é uma alto pessoa... astral. Ela é engraçada. Você não fica sem rir perto dela. Ela tem umas tiradas... Ótima cozinheira. É? Ótima cozinheira. Ela tá em Osasco jogando Tá. com a Keila agora. Tá jogando com a Keila no Osasco. é. A Tiffany é uma figura também Sim. ímpar que conseguiu tudo com o vôlei, né? Uma jogadora excepcional. Sim. Quem que você tem como, assim, de quem você viu jogar? Quem é o ídolo seu no esporte? Ai. Não sei se é a ídola? Não sei se pode falar a ídola, né? Ídola? Acho que Acho que ídolo, não, né? Ídolo, né? Quem é o teu Duas ídolo? pessoas. Duas. Jogadoras. Jogadoras. Camila Bright, Camila Bright. ex-líbero da seleção brasileira. Joga demais, né? Nossa, gente, o que é aquela mulher jogando? E a Brenda Castilho. Que tá agora tá jogando pelo... A Brenda tá jogando pelo SESI, não tá? Não, ela estava ano passado. ano passado. Ela foi considerada várias vezes a melhor líbero do líbero. mundo. Dominicana, né? Dominicana, Brenda exato. Castilho. Então não perco um jogo dela. Conheci ela. Acho que umas 2, 3 vezes a gente conversou. Ela é sensacional. Sensacional. Tanto como pessoa. Tem foto sua com a Brenda. Sim. O Henrique deve estar colocando. O Henrique é nota 10, né, Henrique? Achou a foto dela com a Brenda, Henrique? Eita, garoto. Deixa eu te falar. Jogam demais, eu concordo Muito. plenamente. Mas tem um corintiano que eu já cruzei 2 vezes no estádio, perto, inclusive na final da Libertadores contra o Boca, 2-0, ele tava do meu lado, assim, na fileira de baixo, que eu tava lá no dia dos 2 gols do Emerson, nunca iria esquecer, 4 de julho de 2012. O Serginho, nessa posição de líbero, Demais. é o Pelé, não é? É o Pelé. é Se o a gente melhor. pode falar assim, quem é o Federer nessa posição? O Pelé da posição é o Serginho, né? Sabe? E ele é um cara, pequenininho, né? Eu olhei e falei, cara, é o Serginho. Corintiano doente, você sabe, Corintiano, né? sim. E, quando você olha ele jogar, é que agora ele aposentou, né? Sim, sim. Quando você olha ele jogar, parece fácil. Ele tá de comentarista, o Serginho. A Fabi também. Também. A Fabizinha Fabi também tá. Acompanhou Mas ela. o Serginho, e eu lembro assim, eu falo, chato que é enchendo o saco do cara, mais uma final, né? Sim. Mas o pessoal chegava perto, você olha e fala, caramba, é muita gente boa. Muita gente boa. Que figuraça, né? Ele Como é. joga. Ele eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Quem sabe? Então, mas na sua opinião, você citou essas duas, Sim. mas eu acho que se você for falar assim, na posição craque mesmo, é o Serginho, né? Qual Joga foi? demais. Você lembra quando você viu o Brasil conquistar pela primeira vez uma medalha de ouro no vôlei? Você lembra disso? Onde você estava? Você tem essa... Eu tava na sala da minha avó. 2012. 2012. Porque 2008 acho que você não acompanhou, né? 2012 foi quando elas foram semifinal, quarta de final contra a Rússia. E isso que vinha Que jogo! Foi em jogo. Londres, medalha de ouro. Eu assisto a reportagem do Zé até hoje, eu me arrepio inteirinha. Zé, que ela fala, Zé Roberto Guimarães. Eu acho que ele é tetra medalhista de ouro. 4 vezes medalha de ouro. Ou seja,
fenômeno é uma palavra que fica bem pro Zé Roberto, sim. né? Outro cara, Muito nota técnico, 1000, né? muito, muito. E eu lembro até hoje, quando elas foram campeãs. Foi assim, ó. Eu chorei, gente. Em 2012 elas batem bicampeãs, né? Sim, porque elas são em foram 2008. bicampeãs. E você sabe que antes de 2008 elas tiveram uma partida absurda que elas perdem para a Rússia com 4 ou 5 match points, acho que 4 ou 5 match points, 24 a 19. 24 a 19, 24 a 19 e elas perdem para a Rússia. Sim. Uma semifinal, é muito triste. E aí 4 anos depois elas conseguem ganhar medalha. Então, E passam pela Rússia. E passam. Então, quer dizer, é uma geração fantástica de jogadoras, Sim. né? E assim, e é uma coisa que a gente que gosta do esporte, o pessoal fala assim, nossa, mas você fala, parece que a gente tá jogando, não Sim, parece? parece. Porque não é só torcer, é viver é aquilo, a emoção né? daquilo, É a emoção. exato. Porque, por mais que você faça parte, tipo, cara, você olha e fala o pouco que você sabe que você sofreu, que você teve, pra pessoa chegar lá, o quanto que ela não passou, né? De treino, de Exato. contusão. Muita gente brinca, eu acho legal essa frase, quando você é profissional e você está jogando em alto nível profissional. O pessoal brinca, se você não estiver sentindo dor hoje, alguma coisa está errada. Exato. Pode ver Exato. que você deve ter morrido, porque, cara, a dor ela é inerente. Exige então, muito do corpo. O que você sofre, cara, para você atingir esse nível, não é? Exato. Então fala pra mim, você acompanha os jogos de vôlei, SESI Vôlei Bauru, com certeza, Acompanho, né? claro. Infelizmente a gente perdeu Infelizmente Para as perdemos a Chiquititas. final, perdemos a final. Estamos gravando na semana passou, a gente perdeu. Passou não, no feriado aqui, terça, são 2 dias atrás. E você sabe quem é o técnico delas? O técnico delas é o fenômeno, É o né? Zé Roberto, É o Zé Roberto sim. Guimarães. E ele tá fazendo um trabalho incrível, viu, Du? Porque as meninas, elas não tinham nem patrocínio. É isso que eu ia falar, mas ele Ele- tá sem patrocínio, Sim. né? E o que ele Zapas. fez ali, ele merece a maioria dos créditos ali. Porque Quem você acha que desequilibrou o jogo, tirando o Zé Roberto? SESI Vôlei Bauru perde a final pro Osasco, 3-0. Mas pra mim, o Zé Roberto foi um fator desequilibrante. Mas tem alguém em quadra que você olhou e falou assim, nossa, jogou demais, cara, não dá. todas. Não Foi teve... o conjunto. Elas estavam um time, muito né? confiantes. Elas estavam muito confiantes. E não deram chance Não, mesmo, né? elas fizeram tudo. Elas atacaram, elas bloquearam, Defenderam. elas defenderam muito Sacaram e sacaram bem. Exato. Então foi o conjunto todo, desde o segundo jogo, que foi o primeiro que elas ganharam, né? Porque o primeiro Ganharam lá, jogo perderam aqui, né? a De gente 3-0. ganhou. Sim. É uma final, SESI Vôlei Bauru contra o Osasco, certo? Certo. A gente... Não, a semifinal? Não, a final. A final vai ser Barueri E Osasco. Osasco. É. E Bauru vence o primeiro jogo, né? Bauru vence o primeiro jogo, perde o segundo lá Perde o segundo. e vem perder essa decisão aqui, Sim. que foi... Mas eu acho que o trabalho dele é sensacional, Sensacional. mesmo, né? E vai ser um jogão de final, hein? Você acha que o Osasco não atropela Barueri? Atropela não, eu acho Não, que vai né? dar um jogão pros dois. Você acha que vai ser jogo para decidir em 3 jogos de novo? Em 3 jogos. Muito 3 legal. jogos. Eu não sei dar a minha opinião quem vai ganhar. Pô, que legal. Eu achei. Eu particularmente torço pro Zé Roberto. Eu acho ele muito. Sim. Eu achei que tem uma postura na quadra muito legal. Muito. Eu acho que ele sabe quando ser, Sim. né, mais vibrante, mais Sim. autoritário, mas ele tem uma postura bem Cobrar. tranquila. Ele sabe cobrar e sabe. Sim. Ele tem uma postura bem. Tem imagens dele sensacionais. Sim. Mas, cara, é muito legal. Além de vôlei, você assiste todos os esportes, né? Futebol. Você só gosta de futebol e vôlei? Você não assiste mais nada? Ah, parar para assistir só nas Olimpíadas. Só, aí Só. assiste de tudo. Mas assim, parar para assistir, eu só assisto futebol e vôlei só. Então é isso, a Carol joga muito, brinca. Toda quinta-feira, hoje Toda é dia. quinta, hoje né? é dia. Você que tá assistindo a gente gravou numa quinta-feira, Sim. tá? E é muito legal você ver como o esporte, ele é inclusivo, né? Totalmente. Totalmente. Então, você é a prova de que, o problema que você tem, cara, passe por cima, jogue, divirta-se. Não precisa ser um esporte
de competição, de alto Sim, nível, qualquer um. sabe? Brinca, final de semana no seu clube. Eu falo, é muito legal e vá jogar tênis, futebol, beach tênis, basquete, vôlei, o que você bote, o que você gostar, O que te fizer bem. te fizer bem, o que você se sentir feliz, porque o esporte ele é uma coisa bacana, não é? Sim, exato. Carol, é uma alegria ter você aqui, Eu que cara. agradeço. Eu gostei muito dessa conversa. Carol, ex-jogadora de vôlei, e eu espero que você seja muito feliz, Pode deixar. tá? Com E certeza. continue jogando muito. Muito, 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 muito. Eu te agradeço. Obrigada. Hoje o FIB Sports foi com ela, com a Carol, e a gente volta semana que vem. Valeu! I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice.